Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, e estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o, até reduzi-lo a pó. Depois, espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: e te fez este povo para atraíres sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhes perdoe esta culpa, senão risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim, e eu riscarei do meu livro. E agora vai e conduze este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas, quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Esta página do Êxodo deve ser lida no contexto dos capítulos 32 a 34, que acusa o pecado original contra a aliança e refere à renovação da mesma para reparar a sua ruptura. O episódio do texto idolátrico do bezerro de ouro liga-se ao da conclusão da aliança. Os capítulos intermédios são os da lei sacerdotal. O conjunto referido é composto pela fusão de diversas fontes, primeiro a eloísta, depois a javista, com elementos deuteronomistas. Moisés demora-se no monte, em diálogo com Deus. Ao descer, depara-se com o bezerro de ouro e as danças cultuais do povo em honra dele. A sua reação é violenta. Despedaça as tábuas da lei, funde o bezerro de ouro, reduz a pó, espalha na água e dá a beber aos filhos de Israel. Depois pede contas a Arão, que atira as culpas para o povo. Moisés faz então
com que o povo tome consciência do seu pecado, se volte para Deus e peça perdão. Deus responde com a habitual atitude de misericórdia, garantindo a pró-execução do seu projeto salvador, mas também anunciando o castigo dos culpados. Esta narrativa composta reflete não só a apostasia no tempo do Êxodo, mas também a decadência moral e religiosa do tempo dos reis de Israel. Arão faz triste figura, não sabendo reagir adequadamente ao mal do povo e consentindo na apostasia. Moisés, pelo contrário, revela-se um verdadeiro profeta, um homem de Deus, e com força e fidelidade testemunha e exige fidelidade a Deus. É como que uma consciência que fala, denuncia o pecado e chama à conversão, mas também se apresenta como intercessor solitário e audaz diante de Deus em favor do seu povo.